Jamais abandono, solidão, infortúnio. Deus permanece contigo. Ele é o fulcro gerador de poder, em torno do qual tudo e todos gravitam. Dele a linguagem positiva, atuando à distância no equilíbrio cósmico, na força de atração das moléculas. Magneticamente a ele atraídos, estamos associados uns com os outros na grande obra de regeneração. Sua ação se expande e produz efeitos que se devem realizar através dos fenômenos vivos da natureza. Quando as circunstâncias se apresentam aziagas, fomentando sombras e amarguras, quando as enfermidades predominam, diminuindo as resistências, quando as necessidades se multiplicam em turbilhão de quietudes, quando os apodos invistam sem piedade e todos se tenham ido, Deus permanece contigo. Quando o homem cai, há um distúrbio no equilíbrio universal. Quando ele se reergue e avança, a harmonia sideral se reorganiza. Tu és um cosmo no universo, e as leis que te regem o destino impõem-te a gravitação harmônica em torno do astro-rei. Deus aí permanece. Condutores orientam o passo, mestres conduzem o ensino, leis governam a vida. A tua vida escreve páginas que irão influenciar outras vidas, nelas permanecendo como exemplos, estímulos ou derrotas. Deus permanece sempre guiando-te e fortalecendo-te para o fanal feliz. Não o duvides, nem o desconsideres. Descobre-o, pois que ele permanece contigo. Bem-vindos, sejam todos iluminados. Para a harmonização do ambiente, vou fazer a leitura do Caminho, Verdade e Vida. Que é o número 25, tende calma. E disse Jesus: mandai assentar os homens. Essa passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão, no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer da sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia. E distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe manifestações. Não conseguem, sabe, estabelecer a ordem em si mesmo para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com as suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça a ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Bem, eu acho que a gente tem que sempre manter a calma em qualquer situação, né, da nossa vida, seja qualquer que a gente passe. A gente deve elevar nosso pensamento a Deus, né, e pedir uma orientação, né. Eu acho sempre que isso você fala da reforma íntima, na verdade, né, que você tem que mudar você por dentro para poder
a lembrar dos ensinamentos do Cristo e pôr em prática, né, no seu dia a dia. Muita paz a todos. Hoje muito felizes, recebemos o nosso irmão Luiz Ademar, né, de Pariquera, da Casa Espírita Maria Rosalina. Muito bem-vindo, que Jesus ilumine a sua palestra, que nós possamos entender, né? Então, muito obrigada mesmo, tá? Bem-vindo, tá? Neste momento, levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, rogando a Deus, a Jesus, a espiritualidade aqui presente, que nos abençoe, nos guarde, que nos proteja, que, recebendo as iluminações do Evangelho, que nós possamos nos harmonizar, né, o nosso corpo ser tratado, o nosso espírito tranquilizado, que todos possam, né, através das mensagens de Jesus, que Jesus esteja presente, né, em todos nós, e pedindo também a espiritualidade que intua o nosso irmão palestrante, que ele possa receber as intuições do alto e possa trazer a mensagem do Cristo através do Evangelho. Desta forma, pedimos a permissão para dar início ao Evangelho de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Hoje é um dia festivo, né, em que muitos espíritos recebem uma carga extra de energia, né, vinda de seus filhos, estando esses espíritos encarnados ou não, né? Então, que nós possamos também aproveitar essas energias que estão no ambiente, né, estão no Brasil, estão conosco, para que possamos também enriquecer o amor de mãe, que é um amor muito próximo daquele que a gente quer conquistar no nosso dia a dia. Feliz Dia das Mães para todos. Mas hoje o capítulo do Evangelho é capítulo 17, Sejam Perfeitos. E vamos primeiro lembrar a palavra do Mestre, anotado por Mateus. Jesus disse: amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Assim, serão filhos de seu Pai que está nos céus, e que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Pois se amarem apenas aqueles que amam vocês, que recompensa terão? Os publicanos, os corruptos, não fazem o mesmo? E se saudarem apenas os irmãos mais próximos, o que fazem mais do que os outros? Os pagãos, aqueles que acreditam em vários deuses, aqueles que não acreditam no Pai, também não fazem o mesmo? Sejam, pois, perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. E o Evangelho Consolador Prometido, nessa parte ele traz aquilo que Jesus falou na época, que a lembrança dele e trazer mais informações para nós. Diz assim: uma vez que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esse ensinamento moral, sejam, pois, perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito, se tomado ao pé da letra, daria a entender a possibilidade do homem também atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, que é inadmissível. Agora, o Consolador nos faz lembrar Jesus.
Os homens aos quais Jesus falava não tinham condições de compreender essa questão, por isso ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e pediu para que se esforçassem em atingi-lo. E como prometido, ele veio dar-nos um pouco mais de explicação, dizendo que Jesus falava em uma perfeição relativa, aquela que a humanidade era capaz de compreender e que a aproximasse mais da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse: amar os inimigos, fazer o bem para aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra, com isso, que a essência da perfeição é a caridade, pois para praticá-la é necessário possuir todas as virtudes. Vejam como é interessante a gente observar o Evangelho dessa forma, em que ele complementa, traz para a nossa época, para a nossa inteligência hoje do homem, mais informação que a gente possa entender, interagir com as nossas energias, com os outros e praticar realmente o Evangelho para que a gente possa ser melhor do que ontem. E ele segue dizendo, de alguma forma, a prática da caridade é influenciada pelos vícios e pelos pequenos defeitos que o homem possui. Veja que ele diz que a caridade é influenciada pelos vícios. Né? Parece ser estranho, mas a gente tem que se posicionar, se colocar e entender aonde nós estamos na nossa evolução. Vivenciando num mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, ou seja, ainda muito imperfeitos. Então, se a gente pensar que a ação do pensamento, né, na caridade que a gente faz entre nós, ela não é perfeita. No fundo, mas lá no fundo, ela é influenciada, sim, pelas nossas imperfeições, pelos nossos vícios. Sinto dizer que se você já não pensa assim, tá? É o seu egoísmo que está, né, se manifestando intimamente. E ele diz justamente que todos esses vícios, seguindo o texto, nascem do egoísmo e do orgulho, que são seus sentimentos contrários à caridade. Bem, o tronco dos nossos vícios, né, é o orgulho, é o egoísmo. Tá? Dali, qualquer termo que se usa para dizer um vício, etc., vem do egoísmo e vem do orgulho. Não tem nada além diferente disso. Tá? Então, o que a gente dá a entender que a perfeição moral, aquela que a gente busca, tá? Ela é repleta de virtude constante. É claro que já tivemos entre nós, até recentemente, pessoas que traziam nesse patamar de virtudes algo bem elevado, e muito elevado. Mas, graças que o Pai permite que esses missionários estejam entre nós, e se a gente não lembra, né, com uma certa facilidade que talvez tivéssemos vivenciado na época de Jesus e até mesmo junto com ele, né, a mídia e até mesmo a aproximação que talvez um de nós já tivemos com esses missionários, prova materialmente, se assim posso dizer,
que essa perfeição é capaz, pelo menos relativa, na questão da quantidade, pureza, força das virtudes das pessoas. Ele segue dizendo que tudo que estimula exageradamente a personalidade enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a bondade, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Aqui faz-se lembrar, no livro dos Espíritos, o livro primeiro da doutrina, do Pentateuco, na questão 886, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia e ensinava, e a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, como ele diz aqui, a questão, e é interessante essa parte que eu venho refletir, que ele diz sobre a bondade, a indulgência, a abnegação e o devotamento que ele coloca mais. E o que seria esse devotamento? Que está além daquela colocação dos Espíritos sobre a caridade de Jesus. Ela seria para nós a questão da dedicação, a questão do sacrifício, a questão da vontade de querer fazer a caridade. Essa é uma coisa que não é a ação, mas ela parte antes dela. Porque há de convir que muitos fazem caridade, mas na verdade nem sentem esse sentimento do que é a caridade. Fazem, assim como o texto está trazendo, muito influenciados pelo vício. O que é que eu vou ganhar com isso? Eu tenho que fazer para conquistar um cantinho lá no céu, Ou o espírita com medo diz que não posso errar hoje para não ser penalizado na próxima, E aí, seguindo, ele diz que se aquele que ama o próximo consegue também amar os inimigos, isso é sempre um indício de superioridade moral. Assim, o grau de perfeição de uma pessoa está na razão direta do amor que ela consegue ter pelo seu próximo. Veja que ele usa o termo aqui, no caso desse evangelho, grau de perfeição. É claro que a espiritualidade não mandou uma tabela para nós. Mais inteligente hoje, da maneira que, na situação em que nós se encontramos, com toda essa liberdade de adquirir esse conhecimento, a gente consegue imaginar, que há esse grau seria a questão de uma situação em que tem suas pontas. Eu comentei aqui sobre os missionários, que eles estariam em um grau na ponta da tabela, e aqueles que, talvez, como exemplo, Deus permite que pela última vez estejam conosco para começar a sua transformação, que infelizmente falham porque não conseguem, junto ao meio em que vivem, adquirir um pouco daquilo que a gente chama de amor. Vejam que essa razão direta de amar ao próximo, é interessante que Jesus, lá no início, quando eu comecei falando das palavras de Jesus, ele coloca, façam o bem para aqueles que os odeiam e orem por aqueles que perseguem e caluniam vocês. Porque ele coloca de uma forma de trabalho árduo para nós. Porque seria muito fácil
se ele simplesmente chegasse para nós e falasse assim: continuem amando quem ama vocês. Isso só prova que a gente é capaz. Mas Jesus pede que a gente faça um esforço a mais, que a gente saia daquilo que a gente já conquistou, nessa perfeição relativa, se assim podemos nos colocar, cada um com a sua consciência, e se eleve nessa tabela. Novamente dizendo, por isso que Deus permite, graças a Deus, que os missionários estejam entre nós, para nos mostrar em prática que aonde nós estamos não é suficiente. Tá? Bem, para isso, como ele diz, que está na razão direta do amor que ela consegue pelo seu próximo, né? E que esse próximo seja aquele que está próximo de nós, e não aquela galera seletiva, né? Como aqui eu falei, que é aquele que nos mostram que a gente é capaz, né? Agora, a razão direta, né, desse amor, ela vai por uma constância. Porque se hoje eu consigo amar aquele que, vamos colocar de uma forma de inimigo, por qualquer razão, né, isso não quer dizer que eu já conquistei. Novamente, lembro, para mim, na minha reflexão, que isto prova que a gente é capaz. Não tem como mais dizer eu não consigo, eu não sei. E isso é uma grande verdade que o Espiritismo, quando você se interage, só fazendo um adendo, né, com a revelação, quando você começa a se interagir com o Pentateuco, com o Espiritismo, começa a estudar um pouco mais, você ativa na sua consciência um caminho sem volta. Não tem mais como você dizer isso não vai acontecer comigo, ou não é assim. Não tem jeito. Na hora que você ativa em você essa complementação dos ensinamentos de Jesus, o próprio eu, fora dessa personalidade que nós estamos vivendo hoje, a nossa real consciência, sempre vai nos fazer lembrar, intimamente, cada um com a sua consciência, né, que você sabe e consegue fazer aquilo que Jesus nos ensina. O que basta é a vontade. Mas vamos voltar à lição, né? Vamos lá. Eis porque, complementando o texto, eis porque Jesus, após ter dado a seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sejam, pois, perfeitos, como o seu Pai Celestial é perfeito. Bem, a dica deixada aqui para ser perfeito é muito interessante. Vamos voltar naquele item em que nos pega e nos vai, se possível, marcar que toda caridade é influenciada pelos vícios, e o vício, o seu tronco é o egoísmo. E isso é uma verdade, né? Lembro aqui, numa exposição em Maria Rosalina, muito tempo atrás, mais de um ano, vamos dizer assim, né? Em que, numa das minhas palestras, eu falei que quem é vergonhoso, quem tem vergonha é egoísta. Uma das pessoas, infelizmente, ficou mais de 8 meses sem voltar na casa espírita. Até que, pelo seu relacionamento com a mãe, ela começou a compreender que a vergonha é o egoísmo. E eu vou deixar isso para vocês refletirem. Não vou fazer porque não faz parte da palestra hoje.
reflitam sobre o assunto. Bem, e trazendo essa ideia do egoísmo, né? Se essa é a dica, como que a gente faz para lutar em nós contra esse egoísmo? Né? Acho que é interessante a gente entrar nessa questão, porque nós estamos aqui para trabalhar em nós. Então, por mais que a gente lembre que a gente tem que deixar os nossos vícios, lembrando aqui o egoísmo e o orgulho, que é fortemente ainda em nós em relação ao nível de elevação espiritual que nós temos face ao planeta que estamos vivendo, né? Vamos reforçar isso, né? Como tomar a dose da vacina todo ano, né? Na questão 917, a pergunta é feita por Kardec aos Espíritos: qual é o meio de destruir o egoísmo? Vamos lá. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de ser eliminada é o egoísmo, porque ela resulta da influência da matéria. E o homem, por estar ainda muito próximo da sua origem, não consegue se libertar dessa influência. Gente, nós estamos na matéria. Se vocês se esqueceram, eu estou lembrando vocês. Tá? Então nós temos sim a influência da matéria. E onde nós conseguimos chegar no grau de perfeição? Lembro aqui uma palavra, uma frase muito bonita e significativa que Jesus nos deixou, que é quando ele disse: eu venci o mundo. Podemos traduzir como: eu venci a matéria. Porque na situação em que nós se encontramos, e estar inserido na matéria, ela sempre irá nos influenciar. A questão da luta é quem é que domina. Porque nós necessitamos viver sim na matéria. Porque por ela nos dar muita dificuldades, tá? E nos cutucar muito em relação aos nossos passados, a partir daí, quem domina é quem vence. Então, é uma coisa interessante da gente pensar no nosso dia a dia. Quem é que está vencendo essa luta? Nós, entre nós mesmos. Né? Falo até em relação, com uma facilidade, do próprio corpo. Né? Observem o que é que seu corpo pede e o que é que você necessita. Né? Vamos lá. Opa, vamos trazer aqui. Indo mais adiante, ele diz assim: tudo concorre para manter a influência da matéria sobre o homem. Suas leis, percebam, tudo concorre para manter a influência da matéria sobre o homem. Suas leis, sua organização social e sua educação. Ele deu 3 exemplos e eu vou trazer também 3 exemplos para a gente poder refletir. Né? Na questão de leis, exemplo, né? O homem necessita ainda de regulamentar suas negociações, né? Lei do consumidor, vantagens. Por que isso é necessário? Porque a gente ainda sempre está querendo tirar vantagem dos outros ou em situações. Infelizmente, para mim, né,
as trevas, se assim posso dizer, vocês vão entender, deixou uma marca muito profunda na nossa geração. Olhando assim, talvez a maioria se inclua, a famosa lei de Gerson. Infelizmente. Organização social. Como exemplo, os contratos, né? Hoje se faz contratos para tudo. Eu coloquei contratos diferentes de leis, porque as leis regem os contratos, tá? Mas não necessariamente você precisa fazer um contrato em cima de leis. Né? Uma vez no meu comércio, que hoje não tenho mais, uma pessoa com bem mais idade que eu, na hora que a gente estava negociando uma determinada coisa, ele virou para mim e falou assim: eu sou do tempo que a palavra bastava. Bem, e hoje? Hoje, se a gente não colocar tudo no papel, né, a gente não confia em ninguém, nem naquele que às vezes vai viver com a gente por muito tempo, que é a esposa, que é o marido. Se faz até um contrato para isso. Bem, e a educação? A educação, né, é muito fácil a gente observar, tanto vendo a nossa, em relação à influenciação dos pais, como a daquelas que a gente conhece, né? Que também, infelizmente, os pais nos ensinam a ser corruptos. Infelizmente. Feliz daquele que não se inclui nisso, né? Mas que não se, infelizmente não se percebe. Tá? Seguindo, ele diz que o egoísmo, no texto de como combater, o egoísmo se enfraquecerá pela predominância da vida moral sobre a vida material. Ela se enfraquecerá também com a compreensão que o Espiritismo fornece aos homens sobre a realidade da sua vida futura, e não sobre a visão de uma vida futura desvirtuada por informações incorretas. Coloca aqui, nós, em relação ao meio espírita, que uma das maiores compreensões que a gente deve ter, e a gente tem, é a reencarnação. Porque o dia que todo mundo tiver essa compreensão, esse entendimento, deixaremos de praticar muitas coisas erradas. Muitas. Mas aqui, vale lembrar, né, como eu frisei muito bem, não é só compreensão e entendimento. O que nós precisamos realmente, vou colocar esse ponto, a reencarnação, é a assimilação. Porque enquanto ficamos só na superficialidade da compreensão e do entendimento, infelizmente, os nossos vícios vão ainda atuar sobre a nossa caminhada. Assimilar, ter isso registrado profundamente na sua consciência, é muito mais do que simplesmente conhecer e entender. E isso é muito íntimo, muito íntimo. Aí quem sabe a gente começa a não cometer mais faltas. Né? Seguindo, ele diz que o Espiritismo, quando for bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo está baseado na importância que o homem dá à sua personalidade. Repito mais uma vez, o Espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece perante a imensidade.
Ao destruir a importância da personalidade, ou pelo menos reduzindo as suas proporções, as suas reais proporções, o Espiritismo necessariamente combate o egoísmo. O Espiritismo combate, não acaba. Vamos lá, sendo a personalidade um conjunto das nossas características marcantes, né? Destruir essa personalidade só tem um caminho, ao meu ver, a humildade. E o que é a humildade? Conceito, todos nós temos. Né? Muito fácil perguntar para cada um vai dar o seu conceito de humildade. Né? Mas nós não estamos aqui à procura do conceito em si, mas de assimilar, sentir e colocar em prática o que é a humildade. Lembro de uma frase, acredito que seja de Emmanuel, onde ele, num dos seus conceitos, ele coloca que a humildade é o ponto onde você consegue se alinhar com o seu próximo. Vamos dizer assim, numa posição de embate, você na fala não se coloca acima, muito menos se coloca abaixo. Olha a dificuldade que a gente tem de ser humilde. Quem de nós, numa conversa, às vezes não quer ser um pouquinho mais que o outro? Ou quando, eu vou usar um termo comum, quando a humildade baixa, a gente se rebaixa ao ponto de ser, né? Eu preciso ser humilde. Egoísta para cima, orgulhoso para baixo. Olha a dificuldade que a gente tem de combater o egoísmo em nós. Mas o trabalho está aí. A dificuldade, como Jesus coloca, é amar os inimigos. Que não é aquele que nos aponta a arma, tá? Mas é aquele que nos mostra aquilo que nós somos e que nós tratamos como inimigos. E que muitas vezes está do nosso lado. Está em casa, trouxemos para o mundo. Né? Isso me faz lembrar também o que consta no Evangelho, a questão do pobre de espírito. Né? E eu lembro também numa literatura que eu não lembro eu lembro que era uma mulher, né? Que falava que ela comentava na interpretação dela que nós devemos sim tentar ser pobre de espírito, na condição de não ser rico em sentimentos. Porque ter muitos sentimentos é complicado. É muito complicado. A gente deve ser pobre de espírito e ter um só: amor. E focar em poucos. Porque da mesma forma que eu coloquei que o tronco do egoísmo e do orgulho tem as suas ramificações, que a gente está cheio de palavreados aí a respeito, o amor também. O amor é o tronco de muitas virtudes. Feliz de nós que somos, feliz daquele que é pobre de espírito, que tem só o amor no seu coração. Tem mais uns 5 minutinhos, eu acho, né? Tem sim. Infelizmente, vou ver se termina essa parte. Felizmente, não fala infelizmente. Felizmente. Eu vou até completar, infelizmente para vocês, felizmente para mim, porque eu estudei 2, 3 vezes isso aqui, então para mim valeu. Tá? Mas vamos lá.
Seguindo, ele diz que o choque que o homem experimenta com o egoísmo das outras pessoas é a que faz com que ele também se torne egoísta. Porque ele sente a necessidade de se colocar na defensiva. E isso é verdadeiro. Ao ver que os outros pensam apenas em si mesmo, o homem é levado a ocupar-se mais consigo do que com os outros. Veja só que viver a experimentação dos sentimentos em qualquer situação nos revela muito dos nossos vícios. Falo aqui dos sentimentos virtuosos, né? A questão é sermos verdadeiros conosco mesmos, para que, se conhecendo, a gente possa ter a coragem de começar a combater esses vícios em nós, né? No trabalho a ser realizado, vamos dizer, a pergunta é sempre, para poder, uma diquinha, né? O que eu poderia fazer a mais e não fiz? Porque esse não fiz revela o vício. Olha que dica interessante. O que eu poderia fazer a mais e eu não fiz? Uma vez identificaram, cada um, dono do seu quadrado, que tome as devidas providências para o caminhar do ser perfeito. Seguindo, ele diz que se o princípio da caridade e da fraternidade for a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, cada um pensará menos na sua pessoa, vendo que os outros pensam nela. Assim, sofrerá a influência moralizadora do exemplo e do convívio. Tem um trecho interessante, pelo menos nessa literatura, nessa versão do Livro dos Espíritos, em que ele traz os comentários de Kardec, que eu acho que vale a pena aqui trazer para a gente refletir sobre essa questão. Tá? Kardec diz que louváveis esforços são empregados para fazer a humanidade progredir. Os bons sentimentos são encorajados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Apesar disso, o verme roedor do egoísmo continua a ser a chaga social. É o mal real que se espalha pelo mundo inteiro e do qual cada homem é vítima em maior ou menor grau. Assim, é preciso combater o egoísmo como se combate uma doença epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, ou seja, procurar a causa do mal. Devemos procurar em todas as partes da organização social, da família, dos povos, da favela ao palácio, todas as causas, todas as influências, evidentes ou ocultas, que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Talvez algum esteja pensando, impossível, né? Tenhamos fé, minha gente, esperança. E ele dá para nós essa esperança, porque ele diz que uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. E o trecho que eu acho que se encaixa muito bem na palestra de hoje, ele diz que isso apenas acontecerá se o mal for cortado pela raiz, ou seja,
pela educação. Não pela educação que tende a fazer os homens instruídos, mas pela educação que tende a fazer homens de bem. Tá? Bem, nesse trechinho, o que me faz lembrar em relação ao que eu trouxe para vocês, se vocês, mesmo que não gostem de ler, e Beth sempre não é a questão de cobrar, mas quando eu falo isso, ela sempre relembra que eu sempre falo isso, que é a questão 919A do Livro dos Espíritos. Não é difícil de não guardar o número 919A, que é a mensagem de Santo Agostinho, nos ensinando, através do seu exemplo, de como ele combatia nele os seus vícios. Né? Só o trechinho da carta toda, para fazer lembrar: façam o que eu fazia quando estava encarnado na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o cumprimento de algum dever, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu consegui me conhecer e ver o que precisava ser reformulado. Aquele que, a cada noite, recordar todas as coisas que fez durante o dia, que perguntar a si mesmo o que fez de bom ou de mal, que pedir a Deus e ao seu anjo da guarda para que o esclareça, adquire uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditem em mim, Deus o assistirá. Obrigado a vocês. Vibrações. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, pela paz no mundo, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil na sua missão de pátria do Evangelho, pela Sala dos Passes, pelos desencarnados em sofrimento, pelos enfermos, pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas, pelas casas de caridade material ou espiritual, por todos os centros espíritas e pela nossa casa União com Jesus, pelos lares desajustados em sofrimento, pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações, pelos nossos pedidos particulares, por todos que não puderam estar presentes, pelos nossos lares, por todas as mães e por nós mesmos. Graças a Deus. Querido Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, te agradecemos, Senhor, pelas lições de hoje, trazidas pelo nosso irmão Luiz, que possamos, Pai, colocá-las em nosso coração, para que possamos, durante a semana, tentarmos ser pessoas melhores, que possamos ser mais indulgentes, benevolentes e caridosos, a fim de alcançarmos a nossa perfeição tão desejada. Que o Senhor nos despeça em paz, em nome de Jesus. Pedimos assim, então, permissão para encerrar o Evangelho